Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição do Band, placar que tem oferecimento BandBet. Bora falar de campeonato estadual, campeonato carioca, terceira rodada para Nova Iguaçu e Fluminense. O Fluminense promete estrear os seus titulares ou quase o time ideal nesta temporada. É o terceiro do grupo, não tá tão pleno assim. E o Nova Iguaçu, Berna, ainda não perdeu no campeonato e vem de um empate com o Vasco. Ou seja, não vai ser fácil para esse time do Zubeldia. Na verdade, vai ser o Maxi Cubeiras. Sim. O Zubeldia fez uma cirurgia no coração, né? Então, o auxiliar dele vai decidir mais. É o mando do Zubeldia. O técnico é o Zubeldia. O Luiz Zubeldia é ex-técnico do São Paulo. Contra o Carlos Vitor, olha só, técnico vice-campeão carioca em 2024, quando o Nova Iguaçu fez história e acabou perdendo o título para o Flamengo, à época treinado pelo Tite. Aliás, Vasco da Gama, hein? Tomou um baile do Flamengo ontem no Maracanã, 1-0, ficou barato. O vermelho condicionou um pouco. Mas o primeiro tempo já tinha sido de domínio do Flamengo, né? Total. O vermelho, claro, no início ali da primeira etapa, a entrada desleal do Cauã Barros no Carrascal, né? Condiciona um pouco a partida, mas, nossa senhora, se não fosse o Léo Jardim, olha, teria sido uma goleada rubro-negra no Maracanã. Mas vamos falar sobre esse Fluminense, Isa, que entra em campo nesta noite, às 9h30, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, o Estádio dos Ventos Uivantes. Venta pra caramba lá. Já teve até gol de goleiro lá nesse estádio por conta do vento. E como a Isa disse, o Fluminense deve entrar em campo com aquilo que tem de melhor neste momento. De repente o goleiro Fábio pinta por aí de contrato renovado, né? Se ele cumprir o contrato com o Fluminense, ele vai jogar no mínimo até os 47 anos de idade. É uma coisa impressionante, né? Samuel Xavier, Ignácio Freitas e René. E aí um meio de campo, já que o Hércules está fora por causa de lesão, pode ter um meio de campo aí bastante ofensivo, viu, Isa? Com Martinelli, cabeça de área, mas Ganso e Lúcio Acosta, os dois. Né? Isso não vai acontecer em clássico. No Fla-Flu isso não vai acontecer, pelo menos eu acho que não vai acontecer. Que é no fim de semana. Que é no fim de semana, exatamente, no domingo às 6 da tarde no Maracanã. E aí a gente pode ver Canóbio, Kevin Serna e Everaldo no comando do ataque, lembrando que o Germancano passou por uma cirurgia no joelho e está fora dessa partida. O Nova Iguaçu, a Isa lembrou muito bem, não perdeu ainda no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e vem de um empate por 0-0 com os reservas do Vasco da Gama no final de semana, numa partida em que o time do Vasco foi muito vaiado, assim como ontem também. Então esse time do Nova Iguaçu não é bobo, é muito bem treinado, repito aqui, Carlos Vitor, o técnico que fez história à frente da equipe da Baixada Fluminense. Então eu imagino um jogo com certa dificuldade para o tricolor carioca, sempre lembrando que o mando é do Nova Iguaçu. A BandBet está nessa, aí com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você, mais uma vez, como sempre, acabará sendo direcionado para a capa do site. E aí, Berna, além desse bom momento do Fluminense, que não é tão assim, mas é um bom momento, essa bem próxima à chegada do Savarino é um belo presente para o torcedor nesse começo do ano. Ontem o Martim Anselmi falou na coletiva, o jogador chegou em mim ontem, falou que está vindo embora, falou que quer ir embora. Vai reforçar o rival e é um belo reforço. Baita de um reforço, Isa. Você sabe que naquele ano em que o Botafogo ganhou tudo, 2024, eu acho que o Savarino foi o melhor jogador do Botafogo. Do Brasileirão, acho que sim. Melhor do que o Luiz Henrique, melhor do que o Almada. Ele jogou muita bola. Ele é um belíssimo jogador, né? É mesmo. Era do Atlético Mineiro, depois foi pro Botafogo, agora vai defender o Fluminense. Vai ser titular desse time. Vai. Não tem a menor dúvida disso. Mas vamos lá, você na capa do site, você tá vendo aqui, tá vendo? Eu vou botar lá no topo para você e aí você vai baixar aqui o scroll e vai ver o botão do Carioca, Isa. E aí é o seguinte, hoje às 9h30 da noite, Nova Iguaçu e Fluminense. Essa odd do Flusão tá boa, viu, Isa? 1,72. Tá boa Olha mesmo. Só. O empate 3,31. E o Nova Iguaçu tá pagando 5,07. A Isa já trouxe o retrospecto recente da equipe da Baixada Fluminense, que não perdeu ainda no Campeonato Carioca. Em contraponto, o Fluminense perdeu, né, pro Boa Vista. Jogando ali com um time reserva. O Fluminense está em terceiro, né? Então tem 3 pontos em 2 jogos. Tropeçado aí em algum momento. Ele tropeçou contra o Boa Vista no final de semana, jogando aí com um time reserva. Foi isso.
Mas assim, Isa, vou deixar para você essa bucha, hein? Porque aqui a gente fala o que baseado em estatística, baseado Pô, em... o time titular do Fluminense ou misto mais para titular? Vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense, né? A estatística do Nova Iguaçu é muito boa, mas aí vai enfrentar uma equipe mais complicada em relação ao time do Vasco da Gama, né? Que jogou com os reservas, melhor dizendo, e a gente já fez aqui uma projeção de o Fluminense entrar em campo com os seus titulares, pagando 1,72, uma odd muito boa para o Fluminense, que é favorito sim nesse jogo. Vejamos como o Fluminense, o técnico interino Maxi Cubeiras, vai lidar com essa questão envolvendo o clássico contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. A gente já falou sobre Liga Europa aqui no Band Placar, numa edição anterior, sobre Fenerbahçe e Aston Villa, né? E tem outro grande do futebol europeu que vai entrar em campo hoje, né, Isa? Às 5 horas da tarde, logo mais daqui a pouco. Mais um jogo da Liga Europa. Roma enfrenta o Stuttgart. Os dois com campanhas idênticas. Olha só. Na Liga Europa, a Roma é a 9ª e o Stuttgart é o 10º, apenas por diferença de saldo de gols, mas tem os mesmos números do campeonato. Então, acho que vai ser um confronto franco, direto e bem disputado, apesar da Roma jogar em casa no Estádio Olímpico. Tem muitos desfalques o time do Gasperini. Tem muitos desfalques, né? O principal deles é o centroavante Dovbyk, né? Que deve ser substituído pelo irlandês Ivan Ferguson, deve ser o titular dessa posição. A gente está vendo aí, Isa, esclareça para mim aí, você que enxerga melhor do que eu, Dybala que está aí nessa foto, não é? Não. Não? Não. Então é o Cristante, é um dos dois. Os dois devem jogar. Sim. Tá? A Roma deve entrar com os 3 zagueiros de sempre, do técnico Giampiero Gasperini, Svila no gol, e aí a volta do Mancini, Indicar e Hermoso. E aí 2 laterais, mais uma vez o Wesley deve aparecer na lateral esquerda. Tá? O Alan, no caso, porque são 3 zagueiros, né? Manu Koné, para mim o craque desse time vai ser um dos volantes. Mais à frente a gente deve ver Pellegrini, Dybala e Ivan Ferguson jogando. Contra um Stuttgart, que na Itália é chamado de Stoccarda, que tem um bom técnico, Sebastian Hoeneß. E tem o lateral esquerdo titular da seleção da Alemanha, que é o Mittelstadt. O Stiller não deve jogar, mas o centroavante Demirovic, bósnio, o goleador, estará em campo nessa partida. Então eu imagino um jogo muito difícil para a equipe da cidade eterna, a equipe da Roma. Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela aqui, porque eu tenho uma surpresa para você, hein? Olha lá. Nós temos super odds para esse jogo, Isabela Iambi, minha amiga. E é o seguinte, mais de 2,5 gols no jogo. Então se for um 2-1... 2-1 já bate. Já bate. São 2 equipes que têm goleadores. Ivan Ferguson pelo lado da Roma e do outro lado, eu já disse aqui, o Demirovic gosta de fazer gols. São 2 centroavantes com assim, um posicionamento muito específico, de jogarem na área mesmo, não saem muito, não se movimentam muito. Então os goleiros terão algum problema, né? O Nubel pelo lado do Stuttgart e o Svila pelo lado da Roma. Então é o seguinte, pagando 2,13 essa combinadinha na BandBet contra 1,94 na média do mercado que está comendo poeira. Eu acho que é uma belíssima oportunidade. Eu apostei R$10 aqui, estou ganhando 21,03 centavos. Acho que grande chance de acontecer isso com as 2 equipes marcando. O que você sempre fala por aqui, Isabela? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima!